A ficção científica, ela tem uma mãe e dois pais, como se costuma dizer. Mary Shelley, quando escreveu Frankenstein, lançou a base, é a primeira pedra da ficção científica, e dois autores, o Jules Verne e o H.G. Wells, eles também lançaram bases foram os primeiros autores de ficção científica a ficarem realmente famosos, com mais de um romance, né? Mas a ficção científica só foi ficar amplamente divulgada e conhecida e ganhar o nome que a gente se refere a ela hoje a partir dos anos 20, com as revistas do Hugo Gernsback. Virou uma febre na época, porque as revistas eram um consumo muito fácil na época, né? E muitos autores que hoje a gente adora saíram desse meio, né? Eles se divulgaram através dessas revistas. Essa é considerada a chamada Era de Ouro da ficção científica. Dando sequência a essa Era de Ouro, surgiram alguns movimentos. A New Wave, nos anos 70, 60, e nos anos 80 o Cyberpunk. Mas todos esses movimentos e essas fases ocorreram fora do Brasil, né? A ficção científica aqui no Brasil, ela geralmente mais reverbera os movimentos que vêm de fora, com poucos autores, não menos talentosos, é claro, mas ainda um gênero como um todo muito influenciado pelo que vem de fora. E são divididas as fases da ficção científica no Brasil, escrita no Brasil, por ondas, né? Porque são ondas que vêm reverberando o que vem lá de fora. E a ficção científica aqui no Brasil ainda sofre muito preconceito, né? Ela sofre um duplo preconceito. Primeiro, o que vem da ficção científica como um todo, considerado uma literatura baixa, uma literatura que está um degrau abaixo da literatura chamada clássica, da literatura reconhecida como literatura de verdade, né? Tanto que a probabilidade de se ganhar um Nobel na ficção científica é mínima, né? Para não dizer praticamente nula, né? E inclusive deu uma certa polêmica tempos passados por causa do prêmio Jabuti, né? Que ia incluir um prêmio à parte para a ficção científica poder concorrer, que é algo bem discutível, né? E ela também sofre um segundo preconceito, um preconceito dentro dos próprios leitores de ficção científica que privilegiam a ficção científica escrita no estrangeiro, né? Deixando a nossa de lado, né? Mas o que tudo isso tem a ver com o aviso que eu quero dar hoje? Só depois da vinheta. Então, pessoal, estava falando tanto sobre ficção científica e ficção científica no Brasil, porque eu tenho um aviso muito bacana para vocês. Vai sair uma antologia nova de ficção científica pela editora Calibo. A antologia vai se chamar Outros Brasis da Ficção Científica e vai ser organizado por este que vos fala. Essa parceria junto com a Calibo, a gente vai montar uma antologia que vai falar sobre o Brasil. Ficção científica que fale sobre o Brasil, não importando se passa no território ou não, tem que ter o Brasil em algum momento, né? E essa antologia foi lançada, o edital saiu dia 29, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem o edital, pegarem todos os detalhes técnicos, né? Como o endereço para onde enviar, até as datas e tudo mais. Alguma coisa eu vou deixar aqui na tela, mas os dados essenciais, tudo que vocês precisam saber, tintim por tintim, lá no edital, vou deixar ele aqui embaixo. O que eu quero anunciar, além da própria existência do edital, é explicar um pouco o que a gente precisa o que os interessados em escrever precisam se atentar
na hora de pensar no conto ou analisar o conto que vai tirar da gaveta também. Em primeiro lugar, o conto precisa ser inédito e tem que ser ficção científica. Qual tipo de ficção científica? Qualquer tipo de ficção científica. Pode ser cyberpunk, história alternativa, pode ser steampunk, pode ser space opera, distopia. Fiquem à vontade. Pensem, escrevam uma história que vocês gostariam de ler. E escrevam uma história que se passe no Brasil, ou que tenha um personagem brasileiro que seja relevante, ou que o contexto em geral debata o Brasil. O Brasil tem que estar presente no conto. A gente não quer o conto do John que viaja numa nave. A gente quer o João. Né? Mas claro que não adianta só trocar o nome, né? A gente quer que o conto respire Brasil, quer que o conto seja Brasil, mas que não deixe de viajar para onde quer que a imaginação do escritor queira. Então, qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham, só deixar o comentário aqui embaixo que eu vou fazer o que eu puder para responder. Então, mãos à obra, pessoal, e até a próxima.